dialogadora de hoje me trouxe esse chapéu. Eu não sei qual é o tema que ela vai pautar a partir desse chapéu, porque ela é uma pessoa de teatro, ela é também da música e é da arte e educação. Ela é professora titular da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, é uma escritora, é dramaturga, e ela se chama Ângela Linhares. É uma referência na área dessa relação de educação com arte, com sensibilidade, porque as teses dela, a tese e a dissertação, são sobre esse tema. Não é? E ela hoje faz parte de uma linha de pesquisa da Universidade Federal do Ceará que se chama Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, com eixo basicamente em espiritualidade. E arte, não é? E educação ambiental, etc. Ângela Linhares, minha cantora tão linda e compositora de O Meu Corpo é Leve. Ah, tem outro também. Passarás, passarás. Mas essa não é minha, eu só canto, é do Petrúcio. Não dá apenas ultrapassar o penar. Que coisa linda, né? Bonito. Essa é do Petrúcio Maia. E Capinã. E do Capinã. Mas a sua é O Meu Corpo é Leve. Como as primeiras chuvas do caju. Lararará. Laralaiá, laiá, laiá. É bonito. É bonito. E ela cantando até lá, 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 não precisa nem de letra. Quando a Ângela canta até lá, 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 é bonito. Porque ela tem uma voz entre o rouco e o agudo, sei lá. É muito bonita essa mistura da Ângela, cantora também. Ângela, você quer colocar agora em pauta qual objeto? Isso. É o chapéu mesmo? É o chapéu. Muito bem, então põe aí o chapéu. E por que o chapéu está associado a quê, Ângela Linhares? Está associado... A que tema? Ao teatro. Ao teatro? Ao teatro. Explique-se. Ângela Linhares, explique-se. É uma coisa que nos une muito, né, Ricardo? Porque... Mas o que quer ver o chapéu? Hein? Não, de alguma peça? O meu neto, eu compro e ele fica fazendo Chaplin. Ele fica fazendo Chaplin com esse chapéu. Aí eu gosto. Aí eu trouxe isso para poder falar justamente das peças, começando talvez pela última, indo para trás. Então vamos embora, diga lá. O teatro... É porque o teatro conta histórias, não é? De gente. De gente. E eu gosto... Eram duas coisas que vinham assim, e que era um movimento, como eu gosto de dizer, da minha alma, assim, que era... A educação, ela não é uma coisa tão externa, né? Ela mobiliza o ser em dimensões que ele não conhece completamente. Tanto a dimensão do desejo, como a dimensão também que hoje a gente chama espiritual, que não dá para definir tão claramente, que ela é muito pouco estudada, como podia, menos do que poderia, né? E essa coisa da arte, como eu disse, me preocupavam os contextos de sofrimento social, por causa dos movimentos sociais, entende? Aos quais eu pertencia. Todo o movimento das mulheres, o movimento que naquele tempo se chamava das crianças de rua, hoje a gente chama a problemática das juventudes, os movimentos dos presidiários, nem chega a ser movimento de tão amordaçados que estão, e tantos outros. E aí, hoje o movimento negro, né, é uma coisa que praticamente perpassa tudo, né? O rap com a sua pujante fala percussiva, né? E aí eu acho que nesse trânsito pelos lugares assim, a gente fica querendo dizer ao modo do teatro. Até como teatro, como educação informal, digamos, é uma coisa irreprimível. Eu acho que a gente nem define o lugar do que é aquela arte, do que é aquilo que a gente faz. O que é que ela mobiliza, não né? Não dá para botar em Vamos falar de algumas peças suas. Eu falei aqui do Olaria do Tempo, que é sobre a mudança da política, o povo tomando a frente dos movimentos, independentemente do Estado. A peça sobre as castanheiras, que é Círculo de Fogo. E você escreve muito, você escreveu sobre Don Quixote, por exemplo, Os Miseráveis, você escreveu tanta coisa. Para Graça, as que eu acho que são mais significativas é o Pavão Misterioso, que é junto com o Cordel. Isso. Aí tem o Don Quixote de Cervantes também, que é para a Carroça de Mamulengo, junto com o Cordel. A adaptação dos Miseráveis, não é Cordel, é uma adaptação. Ela não chegou a montar toda, pegou alguma coisa.
e também a Iuaba, que ela faz uma direção muito boa. Me lembro. A Vitória trabalha, as duas filhas dela, a Marina, e também tinha outros grandes atores. Eu fui numa viagem, assim, trabalhar uma semana no interior com pessoas sobre arte e educação, e a gente caminhou pelo, vamos dizer, em vez de a gente não tinha alguma provocação com relação a sair dos lugares acostumados de dar aula. Aí a gente foi andando pela mata e encontramos um velho índio. E ele nos contou a história de Iuaba. E a partir disso é que eu vou escrever a história de uma mulher. Um padre se apaixona por a Índia, isso bem antigamente, tem uma filha dela. E quando a filha consegue ser alguma coisa, ele tira a batina, vai viver com a Índia. E a filha dessa filha chamada Clara, é Joana do Ó, é quem dá as terras. Ela, como se fosse um resgate da figura materna, a Índia, né? Ela pega as terras e dá para o povo, as terras da igreja. E é hoje o lugar chamado Iuaba, que é a última reserva de caatinga arbórea do mundo, onde chega aqueles milhares de avoantes com aquele som. Então, tinha a música aí minha do Dedé, né? Do Canto em Cada Canto, o Ebson Paixão, aquela sonoridade. Tinha alguns momentos em que ela ficava sozinha ouvindo esse som dos pássaros, essas avoantes que vêm do Pacífico para pôr ovos lá, e lá elas proliferam, uma coisa linda. E aí, aí foi escrita e foi dirigida. E depois disso tem essa última. Que Qual é a última? O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e Outras Poéticas do Amor. Essa está inédita, não? Ainda não foi lançada? O Grupo Máquina parece que pega também em alguns trechos. Ah, nessa nova peça do Grupo Máquina chamada Os Nossos Mortos, tem trechos de um trabalho seu. Eu acho que é mais ou menos assim. A peça mesmo é José Lourenço com o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que eu faço. Não tinha nem em que me apoiar, fui tentando um resgate histórico e escrevo. A outra parte é sobre Canudos, e a terceira, que eles já pediram que fosse os três, é Antígona. A Antígona, exatamente. É uma leitura do mito da Antígona, no meio metateatro, uma coisa assim, tem música também. Juntando a ideia de Antígona como a mulher que vai enterrar o irmão e que se contrapõe ao poder, e também os mortos do massacre. Que estão ainda dentro da gente. O massacre, os mortos oriundos do Caldeirão e oriundos de Canudos, com a direção da Fran Teixeira. Mas você seria, isso era preciso dizer, você foi durante algum tempo, ainda é, num certo sentido, digamos, a dramaturga oficial do grupo Formosura, né? O grupo dirigido pela... Não sei se eles viviam isso, mas que porque você tem sempre todo recorrente, ano. Não é? E desde que Chico me pediu a Fiapo. Chico Alves pediu a Fiapo, que é uma peça infantil, não é? É uma menininha da escola, porque eu gosto de ver de escola. É a meninazinha. Isso era colocado no interior inteiro. Até hoje o Grupo Formosura faz. Mas naquele tempo tinha um objetivo de discutir sobre escola, né? Então o pessoal da Unicef levava para o interior, o pessoal chorava, achava linda a história da Fiapo. É uma menina de uma escola pública, bem magrinha, Fiapo. Vai com aquela roupinha azulzinha. Graça, e ela não gosta da escola, tremendo. Né? A professora vai brigar com ela, apita. Ela faz um soluço e apita. É uma peça infantil, foi aí que começou. Então vocês estão vendo que ela juntou aí as duas paixões, escola, né, educação e teatro, né? E hoje ela está trabalhando isso com os seus orientandos, porque ela é doutora, professora doutora na área de educação e professora titular da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação. Aí eu vou falar uma coisa que eu devo fazer esse elogio a você, né? Duas orientandas que foram assim... Eu sempre digo que a gente tem aquele lugar formal de fazer a orientação de uma tese, mas na verdade a gente aprende mais do que ensina sempre, né? Também nos outros espaços, né? E a Suzy Hélida, não é? Que Sim. faz uma leitura do que seria autoformação em teatro, e também a Tuti, né? A Tuti. Que faz uma leitura do que é a construção da cena teatral a partir do teatro radical. Também a Suzy, quando vai discutir formação,
ela trabalha com o que a gente chama hoje de pesquisa biográfica, né? Que pega você, pega o rapaz, outros grupos, o da bagaceira, né? Pega outras pessoas, mas o objetivo é discutir um pouco como a pessoa se forma. A autoformação é essa construção interna que a pessoa faz, que mesmo que busque aqui ou ali o ensino formal, o motorzinho que a dirige está dentro dela. E isso é um processo que pode se tornar visível, mais ou menos. E esse foi o tema, digamos, de duas teses orientadas pela Ângela. Eu fui objeto de duas teses orientadas pela Ângela. Uma da Edneia Gonçalves, que faz uma relação entre a Tuti, que a gente chama de Tuti, da relação entre Bachelard e o teatro radical, que é uma poética criada por mim, ou proposta, fundada por mim, e a Suzy Hélida, que fez um trabalho sobre autoformação, não é? A partir do exemplo da minha trajetória. A partir de biografizações também, de biografias, né? Da minha biografia. Muito bem, Ângela Linhares, agora só faltam esses dois objetos, Ângela. Vai ter que colocar, que tem a ver com a espiritualidade, ambos. Todos. Allan Kardec, a Gênesis, e o outro, a Turma da Vila Morena. Com a palavra Ângela Linhares. Porque... olha, eu gostaria... Que livro é esse, Ângela? Não, aí é uma história. Eu tenho me dedicado muito a escrever histórias de alma, que eu chamo. História de alma. É o conto extraordinário, né? Chama na literatura clássica, né? Alguns lugares chamam encantes, né? Como Canto Verde, né? Chamam encantes, né? E tudo... História de Trancoso, talvez? Não, Trancoso é outra coisa. Trancoso é outra coisa. Trancoso pega mais os pega mitos, o cancioneiro né? popular. Mitos, os monstros, nas coisas. Aqui não, aqui é mais ligado aos desencarnados, seria? Não, ela é mais ligada a as almas. História de alma. A dimensão do invisível, né? História de alma mesmo. História de alma. O povo que chama assim, tanto é que a última tese, depois dessa, que é o pensamento criador, que a gente não falou, que eu vou discutir 3 espaços que a pessoa cria, não só recria-se, se modifica internamente, mas ela cria também o novo no contexto social. Que eu pego os espaços, que é os jovens filhos das presas, esqueci de dizer que a gente trabalhou com os filhos e filhas das mulheres que estão no presídio, né? Durante 2, 3 anos. A gente montava as peças, inclusive dialogando sobre a vida deles. Então, é um estudo sobre isso, sobre o teatro, a partir desse caso, desse estudo, um estudo sobre a perda do litoral, né, dos espaços, que a gente pega Canto Verde, e um estudo sobre os Tremembé, que eu trabalhei 7 anos com os indígenas do Ceará. E eu achei que nessa forma nesse estudo, eu mostro que quando as pessoas se recriam interiormente, também elas recriam o mundo social. Eu vou mostrar um pouco essa relação. Mundo subjetivo, mundo objetivo, nas transformações sociais. Então isso aqui tem a ver com esses dois livros têm a ver com um ainda tema não. só? Isso foi no pensamento criador. Aí eu já vislumbrei. Aí aquilo que parecia uma voz em surdina, que era o invisível, que chamava-se invisível. Aí na tese titular e também no pós-doc, eu vou desenvolver o trabalho com o que eu chamo de experiência medianímica, ou mediúnica, né? Na perspectiva espírita, 2 pontos, o elogio a Kardec. E aí eu trabalho história de alma ou experiência medianímica, na perspectiva espírita, o elogio a Kardec. Aí, se eu lhe disser os estudos que se faz já hoje, com essa perspectiva aqui no Ceará, na saúde coletiva, onde eu também oriento, na medicina, e na educação, e na minha vida pessoal, com essas pesquisas que eu faço, você não crê. É uma coisa muito apaixonante, muito verdadeira, muito bela, porque é uma dimensão que foi sonegada em educação. Né? Parecia que quando a gente falava de espiritualidade, estava jogando fora as questões da luta de classe, as perguntas pela justiça social. E, na verdade, ela traz uma dimensão do esperançar humano, né? A dimensão do que pode ser a partir de um outro lugar onde a gente se situa, né? Que é o lugar do espiritual. É uma dimensão do homem como corpo, como a da artisticidade, né? Você vê que a arte e a educação, ela não trabalha os talentos de alguns, ela trabalha
a artisticidade de todos os sujeitos, a dimensão artística de todos. Eu lembrei, então, que e você... na espiritualidade também. Sim, é de todos. É exatamente isso que eu ia tocar. Quer dizer, eu associei você a uma militância de trabalho, mesmo de estudiosa e de conferencista na área do espiritismo e de Allan Kardec, mas, na verdade, essa linha engloba todas as espiritualidades, não só o espiritismo, não é? É porque o espiritismo, ele... Essa que você, se que pretende, você trabalha, com a qual você trabalha. Eu não poderia falar de na todas universidade, que estou ficavam dizendo. pastiche, né? Na universidade a gente faz recortes, né? Então eu já trabalhava com as outras coisas, juventude, educação ambiental e arte, que eu oriento igualmente. Então, em espiritualidade, eu aprofundei a perspectiva espírita, porque ela é ciência, filosofia e religião. As outras não se pretendem ciência. Por exemplo, a gente está trabalhando já o paradigma do espírito, que é um paradigma, é uma perspectiva de pensar o sujeito humano, trazendo essa dimensão dele ser um ser espiritual. Então, só para você ver que tipo de estudo que a gente faz, as pessoas, a minha segunda orientanda trabalhou com EQM, que é a experiência de quase morte, né? Que era estudada em todo o mundo, mas ela vai estudar, ela professora da medicina, vai estudar com profissionais da saúde. Uma quase última agora estudou o RIME, que é uma técnica que a gente foi até a São Paulo buscar, da Catarina Elias, com jovens enlutados que viveram perdas, e essa técnica é como se aliciasse a EQM, você pode se ver fora do corpo, e a partir disso a pessoa lida melhor com a perda por morte física, não é? Então, tem coisas assim como a mãe canguru, quando a pessoa está naquela situação do quase a neném morrendo, como a mãe vive essa dimensão. Tem a dimensão, que estudou o trabalho voluntário, na perspectiva espírita, o que é que a pessoa aprende de si, e vai estudar lá no lugar, no Riacho do Sangue, do Bezerra de Menezes, levantar o imaginário da população. É muito interessante. Os moradores de rua, quando eles já estão no limite, no extremo das ruas, como é que eles perguntam por si, se vendo desse lugar, como um ser espiritual que tem um devir, né? E a gente só estuda em lugares muito difíceis, vamos dizer, em face do extremo, como diria Todorov. Nos lugares, a nossa espiritualidade é bastante encarnada. Como eu digo, um psiquiatra que vai estudar como é que os espíritas que veem outra pessoa aqui do seu lado, ele está atendendo um paciente e vê o espírito. O outro vai estudar as benzedeiras da região do Jardim Guanabara, como é que como elas associam, essas sim, fazem um diálogo interreligioso na prática, aproveitando o que elas sabem para ajudar as pessoas. Como é que elas se formam nisso? Que caminhos elas seguem que mistura essa dimensão política, humana, com esse invisível que elas vão percorrer um trajeto para lidar com ele. Estudar e esse aí, trajeto. Tudo isso como é que se constitui isso? É esse o objeto aí da tem da muita pesquisa. gente que estuda essas coisas. São lindas as orientações. Eu acho que e também tem as de arte, né? Que são, como eu lhe disse, também são muito, muito belas, igualmente. Eu digo que é um pouco a menina dos meus olhos, porque era uma dimensão que me constituía e que eu achava que, de repente, ela transbordou. Eu disse, mas será que eu tenho o direito de ficar comigo com essa dimensão tão rica? E foi quando eu compreendi que, por ser uma ciência, o espiritismo, que trabalha os dois planos e a relação entre o plano visível e o invisível, apenas porque ela é também religião, ela não poderia entrar na universidade? Então comecei a questionar, por que isso? Por que esse limite? Se há tantas... Hoje em dia, o que André Luiz disse em 1947 sobre as 3 instâncias da psique, o pessoal está trabalhando na neurociência, o cérebro triuno, tanta coisa. As relações entre o hemisfério esquerdo e direito. Nem só, porque hoje em dia se sabe que
desde a faiga, que há uma hierarquização de funções no que se chama de E uma simbolismo. interdependência também, uma interdependência. O que há são simbolismo discursivo e apresentativo, formas de simbolizar diferentes, que vão hierarquizar funções, usar mais umas e não outras, mas há uma interdependência. Embora alguns processos de campo, vamos dizer assim, nos processos de campo visam mais Gestalt, o lado direito ele tem uma primazia, o esquerdo mais analítico e tudo, a imagem vem de uma forma mais linear. Feiga já dizia isso, uma artista plástica. Os artistas deles estão na frente. E uma contribuição enorme, eu estava citando a você antes do programa começar, o pesquisador chamado Francisco Mora, que é um espanhol, mas que é radicado, acho que na Inglaterra, que trabalha exatamente com a ele chama de neuroeducação. Neuroeducação. Exatamente de que um hemisfério interfere no outro e que sem afeto é impossível, sem amar é impossível aprender. É a frase dele. É verdade. E essa sem palavra, amar é impossível aprender. As pessoas às vezes jogam fora essa dimensão, porque a questão do sofrimento, a injustiça é um negócio tão pulsante, tão intenso, que a pessoa acha que lutar com ela para lutar com isso, tem que despojar o ser da multidimensionalidade dele, o que é um erro, né? A nossa dialogadora de hoje é a compositora, cantora, dramaturga e professora da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, professora titular na área de educação. Ângela Linhares, chegou a hora do objeto surpresa. Ela me trouxe um e eu trouxe um para ela. Eu vou entregar o meu, vou pedir para ela não abrir agora. E quero que ela me dê o meu, que você me trouxe. Tá ali? Tá ali. Tô vendo, tá aqui o programa. Cadê? Você entregou? Ah, tá ali. Tá ali. Deixa eu ver o que foi que a Ângela me trouxe. Vamos abrir. Calma, Ângela, não olha o meu ainda. Ai, não pode. Agora não. Que eu quero que você comente. Eu quero que você comente. Primeiro você vai comentar o seu. O que ela me trouxe? Coisa esquisita, não vou nem olhar. Vocês vão ver. Vocês vão ver antes de mim. Não tô nem olhando. Você tem que apertar um lugar aí. Tô pegando. Meu Deus, o que é isso? Ângela, onde é que eu tenho que apertar, Ângela? É um brinquedo, é com um brinquedo? bumerangue. Que é isso, Ângela? Eu não sei nem mexer. Olha aí. O que a Ângela me trouxe, meu Deus? Aí você vai ter que descobrir. Ah, ele cresce aqui. E faz uma cor. E faz o quê? Uma cor, uns brilhos. Uns brilhos, uma cor. Ângela, não me ocorre por que você trouxe isso, Ângela. Aí embaixo você aperta. Aonde? Aqui? É. Aqui? É. E o que acontece? Ele diminui? Não, acende. Ah, ele acende? É. Ah, tô vendo. Tá aqui brilhando aqui, olha aqui. Isso. Ângela, o que significa isso? Como é que você vai filosofar sobre isso? Ângela, Linhares, me diga tudo, não me esconda nada, vai lá. É essa coisa da arte e do invisível como uma possibilidade de reinvenção do mundo, né? Ai, que lindo. É isso? A arte como... Reinvenção de mundos, né? E sem uma utilidade funcional. Ela é puro prazer, né? É puro deleite, é puro... estar, é puro convívio com. Eu diria que ela convívio. tem seu sentido, sua produção de sentido, como também eu digo, mas ela a não serve, espiritualidade. não é funcional. Mas ela questiona o fim trágico, o fim do mercado. Isso, né? isso. Ela vai nesse sentido que ela não tem. Perguntar, você tem que ter como fim isso, né? Que te torna coisa essa. Isso. Ou você vai apenas desfrutar dessa beleza, né, não é? Dessa ludicidade, é um lúdico, não é? Essa beleza da coisa. Pois olha, você me trouxe isso, a dimensão então da arte, da beleza, do encanto, do encantamento. E eu lhe trouxe, olha o que eu lembrei de você e vou lhe propor uma coisa. Ângela, eu lhe trouxe a Bíblia, deixa eu mostrar. Eu lhe trouxe uma Bíblia, ela está aqui, já rasgadinha, bonitinha, mas olha aqui. Aqui. Bíblia Sagrada. Ângela, o que esse fato de lhe trazer uma Bíblia, lembrar de você e da Bíblia, o que você faria com isso? Com esse objeto que eu trouxe? A partir daí, uma provocação. O quê? A gente tem estudado, na perspectiva espírita,
mais o Novo Testamento, mas o outro é a história de um povo, não é? Sim, sim. Que tem uma sabedoria muito grande. Hebraico, mas a gente sempre diz que as leis de Deus, né? O Kardec pergunta, onde está a lei de Deus? Ele diz, na consciência. Não é na Bíblia, não é no Torá, não é no Alcorão. Então a Bíblia é um lembrete. Ângela... E como lembrete, ela tem um lugar importante, em que você vai ter que reinventar interpretações que ficaram limitadas naqueles tempos históricos, cerceadas na sua possibilidade de criar mundos novos, né? Dentro do ser e fora, né? Ângela, exatamente nesse sentido, é que eu estou vendo se é possível fazer o seguinte, estou propondo no final do programa, 1 minuto que falta. Você sabe, passa aula, Tiago. Você sabe que os espíritas fazem o evangelho em casa, abrem o evangelho segundo o espiritismo, e a partir dali comentam coisas, inclusive para os chamados desencarnados e para as pessoas que estão ali juntas. É possível fazer isso também aqui agora? A gente abrir assim ao acaso? Pode fazer, mas podia fazer aqui também. Podia fazer aqui? Aqui, colocar. Quer fazer aí? Quero fazer, então, porque eu trouxe. A gente abrir ao acaso e você ler um trechinho e comentar assim rapidamente. Uma síntese. Vamos fazer o evangelho, não é em casa, é o evangelho no programa Diálogo. Muito interessante. Escolha aí. Gostei da provocação. Uma provocação, abre assim, uma palavra, uma frase, uma coisa pra gente terminar. E a gente conversa. No velho, no novo, diz aí o quê? Só temos alguns segundos aí. Epístola aos Efésios. E aí? Não, tem que ler, eu posso dizer uma coisa. O que é? O que você quer que eu leia? Um trechinho? Eu leio assim ao acaso e você comenta? Deixa eu ver aqui outro. Pode pegar os provérbios, né? Os salmos. Tá bom, tá bom. Não, mas eu tô com medo que vamos não fazer dê o seguinte, vamos pegar essa aqui, essa epístola aos Coríntios. É interessante. Ou essa trechinho. Aqui. Vai. Epístola aos Romanos, que é a hora que o Paulo, ele vai percorrer todo o mundo e se antecipa. Ele escreve essa carta aí, é uma carta, né? Epístola aos Romanos. São cartas, né? Ele escreve a carta antes de chegar a Roma e manda para os grupos que estão lá, né? E nessa carta, porque é uma linguagem muito historicizada daquele tempo, né? Mas nesta carta, ele coloca coisas importantes como aqui, ó. Dá tempo, Ângela. Será que dá tempo? Não, mas diga, resuma. O que ele diz? O que você escolheu exatamente essa epístola aos Romanos? É a relação dele com os chamados gentios, né? Que era... Ele trabalha, todos os povos são os escolhidos, todas as pessoas se salvam, não há um céu e um inferno, que né? lindo, bonito. É isso que ele vai dizer. Bonito pra gente terminar o programa dizendo isso, que não há um grupo. Deus é o Deus de todos, não é o Deus dos espíritas, nem dos hebreus. Isso ele já dizia. Isso é lindo. Ele já dizia. Agora, um Cristo planetário como o nosso, que tem 10 bilhões de anos, ele certamente pode ser um grande modelo, que é isso que a gente crê. Que lindo, que lindo. Que guia. Essa é a última palavra, infelizmente, do programa da Ângela Linhares. A gente termina assim, então, abraçado a essa palavra, ao epístola dos Romanos, que diz exatamente da inclusão, a necessidade de incluir todos. E Kardec diz assim... E Kardec também fala disso. Kardec diz que essas cartas de Paulo, na verdade, Emmanuel, no livro Paulo Estevam, elas são uma carta ao coração de todos. Ao coração de todos. Não só dos discípulos. E o amálgama desses corações, o que é? O diálogo. O diálogo entre as pessoas, né? A dialogicidade. É verdade. E é isso. E com essa ideia, com essa imagem, a gente termina o programa de hoje. Juntando aqui as duas coisas, então, os dois livros. O de Allan Kardec e a Bíblia Sagrada do programa Diálogo.